Rio Grande do Sul passa a usar o questionário de avaliação de risco da violência doméstica. O formulário é uma das ações preconizadas nas cartas de recomendações das jornadas Maria da Penha. Justiça Federal condena ex-superintendente do INCRA por improbidade administrativa. Tribunal Superior do Trabalho determina que um processo contra um banco volte à primeira instância depois de erro do advogado. O relator também entendeu ter havido excesso de rigor formal na aplicação da pena e afronta ao direito de defesa garantido no artigo 5º da Constituição da República. E ainda, na Bahia, uma mineradora que não cumpriu a lei de cotas é condenada a indenizar instituições sem fins lucrativos. Nesse caso, aí nós achamos e consideramos que enviar para aquela sociedade onde ocorreu o dano é a forma mais efetiva de recompensar a sociedade. Olá, boa noite. Bens do empresário Ike Batista e do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, vão a leilão por determinação da Justiça. A decisão é do juiz federal Marcelo Bretas, que cuida dos processos em primeira instância da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro. Entre os bens que vão a leilão estão uma Lamborghini do empresário Ike Batista, avaliada em cerca de R$2.200.000, e uma lancha atribuída ao ex-governador Sérgio Cabral, que chega a quase R$3 milhões. O leilão está marcado para o próximo dia 4 de julho. O empresário foi condenado por Bretas a 30 anos de prisão pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Cabral está preso desde 2016 e já foi condenado a quase 200 anos, acusado de comandar um esquema de propinas no governo do estado. E o Ministério Público Federal pediu à Justiça Federal do Rio de Janeiro que aumente a pena de André Luiz da Silva Raposo, conhecido como Xerec. Ele foi condenado a 2 anos de prisão em regime aberto por formação de quadrilha. André Luiz fazia parte do grupo que praticava crimes ligados ao comércio de máquinas de caça-níqueis no estado. A Mastercard foi condenada a pagar a indenização de seguro-viagem de $75 mil à família de vítima de um acidente. O homem que morreu no acidente havia comprado a passagem de ônibus com um cartão de crédito da Mastercard. A família da vítima entrou com ação contra o Banco Credicar, administrador do cartão, solicitando a indenização do seguro-viagem. O benefício era oferecido automaticamente aos usuários que comprassem a passagem com o cartão e se envolvessem em acidente que resultasse em morte ou invalidez. O banco pediu que a Mastercard fosse incluída na ação, pois, como operadora da bandeira do cartão, seria responsável pelo pagamento do benefício. No entanto, a ação foi extinta sem resolução do mérito. O entendimento foi de que o banco não era parte legítima para responder à demanda. Com isso, os beneficiários entraram com uma nova ação direcionada à Mastercard. Em primeira instância, o pedido foi negado sob o fundamento de que a passagem não foi paga integralmente com o cartão. Mas o Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que o guia de benefícios não fazia menção expressa a essa necessidade. Por isso, condenou a Mastercard ao pagamento do seguro no valor de $75 mil. A empresa recorreu ao STJ alegando que a pretensão estaria prescrita. Este advogado explica o que diz a legislação sobre o assunto. O cidadão pode começar a exercer o seu direito, por exemplo, fazendo um protesto em cartório ou ajuizando a sua ação. Quando você pratica esses 2 atos, esse prazo para de contar e você passa a exercer seu direito no prazo correto. Se porventura esse protesto não der certo, que é um ato cartorário, e essa primeira ação que você entrou for extinta, aquele prazo volta a fluir. O relator do caso no STJ, ministro Vilas Boas Cueva, rejeitou o argumento da Mastercard. Segundo o ministro, a citação na primeira demanda é válida para interromper o prazo prescricional e, portanto, não há que se falar em prescrição da pretensão dos familiares do falecido em razão da extinção do primeiro processo. Um ex-superintendente do INCRA foi condenado por improbidade administrativa. Ele usou o cargo e um veículo do Instituto para fazer campanha eleitoral. Já em primeira instância, a 2ª Vara Federal de Goiânia julgou procedente o pedido do Ministério Público Federal para condenar o ex-superintendente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária por improbidade administrativa.
Inconformado com a sentença, o ex-gestor recorreu ao TRF da Primeira Região. Alegou que não usou o carro e a estrutura do INCRA na campanha de 2006. O material eleitoral estava apenas acomodado na mala dentro do veículo e as viagens eram realizadas em função de reuniões de cunho profissional. Argumentos rejeitados pela terceira turma do TRF1. O colegiado ressaltou que a farta produção de prova testemunhal não deixa dúvidas de que o ex-superintendente visitou assentamentos beneficiados pela reforma agrária em veículo oficial, reuniu assentados e distribuiu material de campanha de 2 candidatos. Segundo os magistrados, o fato interfere na lisura do procedimento eleitoral e prejudica a igualdade na escolha dos representantes, o que afronta o princípio da isonomia, da impessoalidade e da democracia. A seguir, questionário de avaliação de risco para a violência doméstica passa a ser utilizado no Rio Grande do Sul. O objetivo desse questionário é o quê? Que novas violências não aconteçam, né? E que a gente evite, sobretudo, o feminicídio. O Rio Grande do Sul passou a aplicar o questionário de avaliação de risco para a prevenção e enfrentamento da violência doméstica. Na Delegacia da Mulher em Porto Alegre, as histórias se repetem todos os dias. Batia nos outros também, sempre bateu. No mais velho, um dia ele tirou sangue da boca, aí eu peguei uma cadeira, meu mais velho tinha 15 anos, peguei uma cadeira e joguei nele e disse, de hoje em diante tu não bate mais nos meus filhos. Em média, são feitos 30 atendimentos por dia. De janeiro a abril deste ano, 21 mulheres foram assassinadas no estado. 472 foram estupradas e mais de 9.500 sofreram lesão corporal, de acordo com os dados da Secretaria da Segurança Pública do Estado. O questionário de avaliação de risco é aplicado no momento em que as vítimas buscam ajuda. Formado por 20 questões, o formulário aborda aspectos da vida do agressor e da vítima e mapeia o histórico de violência entre os envolvidos. Agora, ele foi oficializado e passa a ser apresentado nos atendimentos às vítimas em toda a rede de proteção. São informações que vão trazer para o processo, né, questões muito relevantes no que pertine, então, às questões de proteção e de atendimento dessa mulher. Porque o objetivo desse questionário é o quê? Que novas violências não aconteçam, né, e que a gente evite, sobretudo, o feminicídio. A magistrada faz parte de um grupo de trabalho formado pelo CNJ que aperfeiçoou o formulário. Entre as perguntas estão, por exemplo, se o agressor proíbe a vítima de visitar parentes e amigos, se tem acesso a armas, se já falou em suicídio, se consome drogas ou álcool. O questionário também aborda situações relativas à mulher, se está grávida ou teve bebê há menos de 3 meses, se os filhos já presenciaram atos de agressão ou se mora em local de difícil acesso. O formulário é uma das ações preconizadas nas cartas de recomendações das jornadas Maria da Penha, elaboradas pelos juízes de violência doméstica dos tribunais de justiça para o cumprimento eficiente da Lei Maria da Penha. Também no Rio Grande do Sul, o Tribunal de Justiça manteve a condenação de uma fábrica de móveis. O crime de estupro foi cometido por um funcionário da empresa que se aproveitou da prestação de serviços para violentar a cliente. A empresa terá que pagar mais de R$400 mil de danos morais à vítima. Olha só esse caso. Durante o julgamento, um advogado do Banco Bradesco apresentou por engano a defesa de um outro caso. O erro levou a Justiça a condenar o banco à revelia. Agora, o Tribunal Superior do Trabalho determinou que o processo volte à primeira instância para que o banco regularize a reclamação trabalhista feita por uma bancária. No dia da audiência, o advogado de defesa do Bradesco apresentou documentos que não se referiam ao caso da empregada autora da ação. De acordo com o banco, houve a troca das defesas de 2 processos que tratavam do mesmo assunto, o pagamento de horas extras, e cujas audiências haviam sido marcadas para o mesmo dia em varas do trabalho diferentes e em um intervalo de apenas 5 minutos.
O equívoco só foi descoberto 2 meses depois. A Justiça não permitiu a substituição dos documentos errados pelos corretos e a revelia condenou o banco ao pagamento das horas extras, conforme pedia a defesa da bancária. O Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região no Distrito Federal entendeu que a substituição dos documentos pela defesa não seria possível porque a audiência de instrução já havia sido encerrada e manteve a condenação. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. No exame do recurso de revista do banco, o relator, ministro Caputo Bastos, assinalou que, no processo do trabalho, a revelia não é caracterizada pela ausência de contestação, mas pela ausência da parte em juízo. Ou seja, o equívoco é incapaz de provocar revelia. O relator também entendeu ter havido excesso de rigor formal na aplicação da pena e afronta ao direito de defesa garantido no artigo 5º da Constituição da República. Por unanimidade, a 4ª turma afastou a revelia para declarar a nulidade do processo e determinou o retorno dos autos à Vara do Trabalho para a realização de um novo julgamento. Em outra decisão, o Tribunal Superior do Trabalho apresentou proposta de acordo coletivo de trabalho para a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, a Codevasf, e ao Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário, SINPAF. Quem tem os detalhes é a repórter Thalia Santos. Oi, Thalia. Boa noite. Oi, William. Muito boa noite para você, boa noite a todos. A conciliação foi requerida pelo Sindicato dos Empregados para tentar resolver um impasse nas negociações das datas bases de 2018 e 2019. O acordo coletivo de trabalho, que expirou em abril do ano passado, desde então vem sendo prorrogado pelo sindicato e pela companhia. O vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Renato de Lacerda Paiva, apresentou a proposta depois de várias reuniões entre as partes. Em relação ao reajuste salarial, o vice-presidente propôs reajuste de 100% do INPC acumulado de 2017 e 2018. A incidência é a partir de janeiro de 2019 com retroativo. Em relação à data base de 2019, o aumento corresponde a 70% do INPC de 2018 e 2019, também com retroativo. Em relação às cláusulas sociais, a proposta prevê a manutenção de todas as cláusulas que já estavam previstas no acordo coletivo de trabalho anterior de 2016 e 2017. O Sindicato dos Empregados tem agora até o dia 27 deste mês para aceitar ou recusar a proposta e o prazo da companhia é até o dia 28. William? Obrigado, Thalia. Apesar do Estatuto do Torcedor garantir a segurança para quem vai aos jogos de futebol, em 16 anos, a lei ainda não ajudou a reduzir a violência nos estádios. Futebol e o brasileiro. Tá aí um caso de amor, de paixão, que começa lá de pequenino. Você gosta de futebol? Eu amo futebol. O problema é convencer a mãe deles a levá-los aos jogos. Eu nunca levei, eu acho eles muito pequenos ainda, por conta dessa insegurança. Talvez se fosse mais seguro, mesmo ele sendo pequeno, traria. Sim, a violência assusta até os mais grandinhos. É perigoso, né, também. O pessoal não aceita, às vezes, o time. Uma pessoa tá torcendo contra, aí você começa a torcer, a outra pessoa apela, aí começa a brigar também, aí não dá certo, às vezes. E é perigoso vir pro estádio. Você não se sente confortável frequentar estádio? Não, não me sinto, não. Isso que desde 2003 o Brasil dispõe de um conjunto de leis que procura dar mais conforto e garantir a segurança dos torcedores dentro dos estádios. É o Estatuto do Torcedor, mas o que se viu nos últimos 16 anos foi a continuação dos atos de violência, que muitas vezes saem das arquibancadas e vêm aqui para fora dos estádios. Conflitos no percurso ou na saída dos estádios se repetem nas grandes cidades, muitas vezes com vítimas fatais. Depois da Copa do Mundo de 2014, os grandes estádios se adaptaram para oferecer conforto aos torcedores, com cadeiras numeradas, barras de proteção para evitar quedas, melhoria na evacuação das arquibancadas. Mas nada disso evitou a briga entre torcidas, principalmente as organizadas. De acordo com o Estatuto do Torcedor, será punido com pena de 1 a 2 anos de reclusão e multa o torcedor que promover tumulto, praticar ou incitar a violência ou invadir local restrito aos competidores em eventos esportivos, ou no raio de 5 quilômetros da área do evento, portar, deter ou transportar no interior do estádio, em suas mediações ou no seu trajeto em dia de realização de eventos esportivos, quaisquer instrumentos que possam servir para a prática de violência.
Quem for condenado com base no Estatuto do Torcedor terá revertida a pena de reclusão em pena impeditiva de comparecimento às proximidades do estádio ou qualquer evento esportivo pelo prazo de 3 meses a 3 anos, de acordo com a gravidade. O procurador Eduardo Fabo conseguiu proibir 2 torcidas organizadas no Distrito Federal de comparecerem a jogos por causa da violência. O acesso dos torcedores só foi liberado depois da identificação de cada um dos membros das torcidas organizadas. Ele defende a identificação biométrica obrigatória nos estádios e quer mais rigor nas punições de quem se envolver em atos de violência nos estádios. Nós temos que implementar o que está determinado no Estatuto do Torcedor. Um grande ponto a ser implementado, esse controle biométrico. Ou seja, qualquer um que vai ao jogo tem que ser devidamente identificado para que, havendo ou não havendo, e se houver, será responsável por aquele eventual dano que possa criar. Dano até patrimonial. Daqui a pouco você vai saber o que é feito com os presentes que os ministros do Supremo Tribunal Federal recebem. O Supremo Tribunal Federal guarda e expõe os presentes que ministros receberam. Entre eles, estas constituições que cabem na palma da mão. São do México, da Colômbia e da Rússia. Uma mineradora teve de indenizar instituições sem fins lucrativos porque descumpriu a lei de cotas, que garante a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Desde a minha infância que eu comecei a beber cachaça, da cachaça experimentei a maconha, da maconha experimentei a cocaína, da cocaína eu conheci o crack, do crack eu conheci a vida do crime. Eu nunca vou me esquecer que um dia estava muito chuvoso. E aí ela chegou da porta e falou assim: ô meu papaizinho, entra para dentro de casa, toma um banho, vem brincar comigo. Então isso aí para mim foi algo muito marcante na minha vida, onde eu entendi que eu precisava mudar, não só por mim mais, mas também pela vida da minha filha, pela minha família também. Histórias que se assemelham não só nos dramas vividos, mas também nas trajetórias de superação. Esses homens fazem parte do grupo de voluntários internos do Centro de Recuperação Betânia, localizado em Ibirataia, a 265 quilômetros de Salvador. A Clínica de Recuperação CRB trabalha há 15 anos com recuperação de dependentes químicos e se mantém com doações. Através de uma ação civil pública, eles receberam R$80 mil que foram investidos diretamente em melhorias estruturais. A ação foi proposta pelo Ministério Público do Trabalho ao TRT5, que condenou a mineradora Mirabela, localizada em Itajibá, a 384 quilômetros de Salvador. Normas de segurança do trabalho e, especialmente no caso dessa ação, era por não observar o percentual exigido por leis para deficientes físicos. O Marcelo, ex-dependente químico, tornou-se diretor do CRB e hoje é quem lidera o grupo de 27 internos. Eles plantam aipim, onde eles plantam banana da terra, banana da prata, onde eles cuidam da horta, outros vai para a construção civil, outros para limpeza, outros para cozinha. A iniciativa tem gerado bons frutos. Prova disso é o reconhecimento por parte da Justiça do Trabalho com a destinação da verba. Nesse caso, aí nós achamos e consideramos que enviar para aquela sociedade onde ocorreu o dano é a forma mais efetiva de recompensar a sociedade. Mas, para chegar a esse resultado final, o percurso é longo. Qualquer cidadão, qualquer do povo, pode denunciar perante o Ministério Público do Trabalho. Essa denúncia ela é autuada e é distribuída para uma investigação. Nós detectarmos sim o descumprimento da legislação trabalhista. Um dos caminhos é propor uma ação civil pública
junto ao Poder Judiciário para que aquela conduta seja regularizada e aquela irregularidade seja transformada numa conduta alinhada com a nossa lei. De acordo com uma pesquisa de julho de 2017, do procurador do Trabalho Ilan Fonseca, das 127 ações civis públicas ajuizadas nas varas de Ilhéus, Itabuna e Ipiaú, nos anos de 2013 a 2016, em 81% delas, houve sentenças ou acordos com um total de 20 milhões de reais destinados a ONGs e instituições beneficentes. A indenização pode ser repassada ao Fundo de Amparo ao Trabalhador ou destinada a instituições filantrópicas previamente cadastradas, como o CRB. É vocês falando assim para eles assim, ó, acreditamos em vocês, acreditamos na recuperação de vocês e estamos com vocês. É isso mesmo, meninos? Vamos aplaudir? É comum os ministros do Supremo Tribunal Federal receberem diversos presentes. Os agrados são guardados pela corte e também viram peças de exposição ao público. Elas cabem na palma da mão. São miniaturas de constituições do México, Rússia e Colômbia. O prato dourado foi um presente do Egito para o ministro César Peluso. O cavalo pintado em tecido é da China. Os presentes ficam aqui no segundo andar do edifício sede do Supremo Tribunal Federal. E todas as pessoas que vêm conhecer o STF têm a oportunidade de ver de perto esse acervo. Eu achei assim uns presentes muito bonitos, né? Algo de encher os olhos mesmo de beleza. Os presentes são encantadores e mostram assim, uma boa relação entre os poderes, né? Principalmente internacionais, entre o Brasil e outros países. As peças das vitrines são trocadas de vez em quando e o que sai de exposição vai para a sala de acervo. Todos os presentes ficam guardados nestas caixas azuis, feitas sob medida e com material que protege as peças. Boa parte só pode ser manuseada com luvas. A luva é utilizada para que não sejam deixadas marcas de gordura nos objetos, principalmente os objetos de metal que são mais sensíveis. Ou papéis também, papéis antigos, nós usamos a luva justamente para evitar qualquer dano a esse tipo de material. Encontramos aqui a escultura O Pensador de Angola. No quadro da China, as carpas foram feitas com seda laranja. Olha que perfeição! Esta aquarela do Museu Olímpio Campos de Sergipe foi um presente para a ministra Carmen Lúcia. O livro de visita registra a data de entrega do presente, que é de ambos os lados, como manda a diplomacia. Normalmente, os ministros recebem o agrado quando estão no exercício do cargo de presidente do tribunal. Não são presentes pessoais deles, são presentes que pertencem à instituição Supremo Tribunal Federal. É hora de dar um giro na rede para saber das últimas notícias. Vamos agora até a redação do Jornal da Justiça, fala com a repórter Carla Lucena. Oi, Carla, boa noite. Oi, William, boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Justiça. Vamos então ao giro de hoje. Olha só, o Ministério Público Federal apresentou nesta segunda-feira nova denúncia contra o ex-diretor da Dersa, Paulo Vieira de Souza, conhecido como Paulo Preto, por lavagem de dinheiro referente a um montante de $400 mil. O crime teria ocorrido em 2016 e o dinheiro supostamente saiu de uma offshore na Suíça para uma em Hong Kong, na China. Os procuradores da Força Tarefa da Lava Jato também pediram um novo mandado de prisão preventiva contra ele. Vamos então a uma outra notícia. Em parecer enviado ao STF, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, defendeu que a denúncia contra o ministro do Tribunal de Contas da União, Haroldo Cedras, deve ser recebida integralmente. O documento enviado à segunda turma informa que há indícios de que o ministro, o filho dele e outras 2 pessoas cometeram crime de tráfico de influência. No caso, os acusados teriam negociado e recebido dinheiro da UTC Engenharia para influenciar o julgamento de processos referentes à usina termonuclear de Anga 3. O julgamento do inquérito contra o ministro está marcado para acontecer amanhã na sessão da segunda turma.
Vamos agora a uma outra notícia. A Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, informou que os slots, ou seja, os horários de pouso e decolagem que eram da Avianca, vão ser redistribuídos a outras empresas aéreas. A companhia está em recuperação judicial desde dezembro do ano passado. O leilão de ativos da Avianca está marcado para o próximo dia 10 de julho. E a última notícia do Giro de hoje: amanhã o Supremo Tribunal Federal vai realizar audiência pública para discutir conflitos federativos fiscais dos estados e da União. A audiência foi convocada pelo ministro Luiz Fux. Ele é o relator de uma ação de Minas Gerais que alega não ter pagado a parcela anual de um empréstimo por causa da penúria fiscal e da calamidade pública causada pelo rompimento da barragem da mineradora Vale em Brumadinho. A audiência começa às 9h30 da manhã e você vai poder acompanhar a transmissão na TV Justiça, no nosso Twitter e também no nosso canal no YouTube. É lá, inclusive, também no nosso canal no YouTube que você pode rever todas as nossas reportagens. Basta você se inscrever. Procura lá, TV Justiça Oficial. Eu fico por aqui e agora voltamos aos estúdios. William. Obrigado, Carla. O Jornal da Justiça também fica por aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã.